E aí pessoal, nosso trabalho é sobre a poluição no solo e eu vou começar explicando causas e consequências dessa poluição. O que é poluição no solo? A poluição no solo é a presença indevida no solo de elementos químicos estranhos, como os resíduos sólidos ou efluentes líquidos produzidos pelo homem, que prejudiquem as formas de vida e seu desenvolvimento regular. Uma das formas de poluição mais grave que temos é o descarte irregular de pilhas e baterias. Muitas vezes eles são jogados em lixões e aterros, quando eles deveriam ser descartados de maneira correta. O ideal seria separar o lixo tóxico do comum ou levá-lo ao fabricante para ele dar um fim específico para a pilha. Existem componentes químicos dentro das pilhas que são metais pesados, que quando estão em aterros acabam contaminando lençóis freáticos e por isso atingem a fauna e a flora. Por conta do descarte incorreto das pilhas e baterias, muitos animais acabam morrendo, e é por isso que devemos dar muita importância ao descarte correto desses aparelhos. Por conta da velocidade com que as tecnologias são substituídas hoje em dia, é muito comum o descarte dessas tecnologias em lixões e aterros, apesar de 94% delas poderem ser recicladas. Esses lixos eletrônicos possuem metais como zinco, chumbo, que podem agredir muito o meio ambiente quando descartados de forma incorreta. Muitos remédios são descartados de forma errada no lixo comum. O descarte dos remédios em aterros pode causar o apodrecimento do solo, liberando substâncias tóxicas e muitos animais podem ingeri-lo, causando um problema na cadeia alimentar. Uso indiscriminado de agrotóxicos, inseticidas e fungicidas e adubações desequilibradas está causando doenças nas plantas, reduzindo a biodiversidade do solo e ecossistema como um todo. Isto ocorre porque na aplicação de agrotóxicos, 50 a 80% não atingem a planta e caem diretamente no solo, contaminando o lençol freático da região. Desequilibrando assim a composição natural do solo. Outro que causa também a poluição do solo é o uso de pesticida. Os agrotóxicos são utilizados para diminuir o número de espécies que atuam em plantações e prejudicam a atividade agrícola. Também temos o despejo incorreto dos resíduos sólidos. Em geral, os lixos domésticos, industriais e rurais têm em sua composição uma variedade de produtos químicos prejudiciais ao meio ambiente. Agora eu vou explicar possíveis soluções para os problemas de poluição do solo, tanto das pilhas, dos remédios e dos agrotóxicos. Só relembrando das pilhas, o que devemos fazer é separá-las do lixo comum ou levá-las para o fabricante para ele fazer a reciclagem correta. Os remédios devem ser separados e levados a farmácias ou a hospitais. Lá eles pegam e fazem o descarte correto. A solução mais viável para o problema dos agrotóxicos seria simplesmente parar de utilizá-los. Mas isso não seria possível provavelmente por causa da demanda muito alta que temos por comida. Os agrotóxicos às vezes são necessários, mas os agricultores nas plantações não pensam no bem-estar do ser humano quando utilizam ele de forma indiscriminada, muito menos no solo. Por isso, uma das soluções seria o uso controlado dessas substâncias tóxicas. Lei número 13.577, de 8 de julho de 2009, dispõe sobre diretrizes e procedimentos para a proteção da qualidade do solo e gerenciamento de áreas contaminadas e de outras providências correlatadas. Esta lei trata da proteção da qualidade do solo contra alterações nocivas por contaminação, da definição de responsabilidades, da identificação e do cadastramento de áreas contaminadas e da remediação dessas áreas de forma a tornar seguros seus usos atual e futuro. Constitui o objetivo desta lei garantir o uso sustentável do solo, protegendo-o de contaminações, prevenindo alterações nas suas características e funções. Dando continuidade aí, a gente também tem a poluição do solo devido a resíduos industriais, que seriam os produtos químicos, os combustíveis, os metais pesados e outros elementos que são descartados no solo de fábricas ou proximidades. As áreas contaminadas ficam impróprias para a construção de casas, pois o contaminamento pode provocar doença nos moradores. E, além disso, pode contaminar o lençol freático também, que vai acarretar aí muito mais problemas.
O tratamento nesse caso ele é possível, porém ele tem um custo elevado e leva um pouco de tempo. A gente também tem a contaminação pelos elementos radioativos, que, embora existam poucos casos, quando ocorrem trazem grandes problemas à saúde. Podem acontecer desde acidentes nucleares ou descarte de elementos radioativos, que, por exemplo, são máquinas de raio-x descartadas em lugares inadequados. O tratamento pode levar séculos e, provavelmente a pessoa que entrou em contato com esse material radioativo vai ter uma doença cancerígena ou pode ser que leve à morte. Existem também a contaminação por meio de lixões, que além de todas as substâncias que vão acabar entrando em contato com o solo e depois o lençol freático, o gás que se forma durante o processo de decomposição é extremamente inflamável. Os lixões na teoria são proibidos, porém muitos municípios ainda o utilizam. O correto seria mandar o lixo para um aterro sanitário. Também temos o desmatamento, que acaba levando à erosão do solo. Isso ocorre pois as partículas do solo são carregadas pelo vento ou água. A cobertura vegetal é retirada no desmatamento e isso vai começar a dificultar a absorção da água pelas raízes das árvores e plantas ali próximas. Essa água em excesso causa mais erosão do solo, podendo acarretar nas famosas vossoroca. O vossoroca é um fenômeno geológico que consiste na formação de grandes buracos devido à erosão. Ou seja, a erosão é o começo do buraco, é quando começa a ter aquelas pequenas fendas e conforme os anos e a água, o vento ali que bate, começa a crescer esse buraco e se torna vossoroca. Bom, galera, eu vim até aqui o Brasital da cidade de São Roque e consegui achar um exemplo de erosão. Essa área aqui provavelmente desmataram para fazer uma trilha e a erosão começa a partir daí. Vocês podem ver o solo diferente, já sem vegetação, e as raízes que estão se sobrepondo. Deixa eu achar uma raiz aqui. As raízes elas se sobrepõem, elas saem do solo para poder procurar água, porque devido à erosão os nutrientes não conseguem chegar e assim a irrigação da planta não ocorre. E parceiro? Outras causas para a poluição do solo são água poluída lançada pelas indústrias, vazamento de petróleo, chuva ácida, esgoto lançado em rios e no solo, perfuração errada do solo, cemitérios e infiltração de fossas sépticas queimadas em mineração. Existem diversos danos causados pela poluição do solo. Entre os principais estão redução da fertilidade do solo, aumento de sua erodibilidade, perda de nutrientes, desequilíbrio ecológico, aumento da salinidade, redução da vegetação, problemas de saúde pública, liberação de gases poluentes, entupimento de encanações, contaminação de alimentos e desertificação. Algumas medidas podem ser adotadas para controlar e reduzir a contaminação do solo. A redução ou a eliminação de uso de fertilizantes e pesticidas, com a utilização de biopesticidas, por exemplo, o reflorestamento, o controle do lançamento do lixo tóxico das indústrias e principalmente a reciclagem junto com a destinação correta do lixo e seu tratamento. Porém, essas medidas não são facilmente realizadas e requerem um tempo considerável para sua aplicação, além de um investimento em infraestrutura.